Deus te abençoe. Deus faça o milagre que você tem colocado diante dele. E hoje, domingo, primeiro dia da semana, gostaria de fazer uma pergunta. Você já apresentou essa semana para Deus? Você já colocou diante de Deus os seus planos, os seus projetos, tudo aquilo que você deseja realizar durante essa semana? Você já colocou suas emoções diante de Deus? As suas preocupações, talvez a ansiedade? Isso é muito importante. Fazermos isso porque nós estamos demonstrando a Deus a nossa dependência dele. De que sem ele nós não fazemos nada, nós não conseguimos nada, nós não conseguimos controlar o nosso emocional, os nossos pensamentos, as nossas inquietações. Mas quando colocamos diante de Deus, ele entende e ele nos ajuda a vencer esses momentos. Então isso é muito importante. E pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo tem colocado o controle nas minhas emoções. Aí você pode perguntar, mas diante desses 4 anos de tratamento, diante desse processo, você não passou nenhum momento de ansiedade? Não vou dizer que eu não passei nenhum momento de ansiedade, mas eu quero dizer que, diante de uma situação que era tão grave, eu decidi confiar em Deus. Eu sabia que eu não tinha outro recurso a não ser confiar em Deus, a descansar nele, colocar diante dele as minhas preocupações, os meus medos, as minhas inseguranças. E ele tem cuidado, glória a Deus. Então, a melhor decisão, a melhor escolha a fazermos é entregarmos para Deus os nossos medos, a nossa ansiedade. Porque nós sabemos que a ansiedade ela é uma situação que muitas das vezes vai além daquilo do nosso controle, daquilo que nós podemos fazer. Porque a ansiedade ela nos faz acreditar no que não existe, ver o que não existe, a sofrer antes da hora, a passar por tristeza, por angústia, por situações desnecessárias. Porque a ansiedade ela toma conta das nossas emoções. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo para controlar a nossa ansiedade. E eu já falei em vídeos anteriores quantas vezes, em que, principalmente antes de eu começar a receber a medicação, de fazer o tratamento, de toda a consulta minha, eu vou lá, já saio com a medicação, antes disso tudo acontecer, bem no início do tratamento, que eu já gravei vídeo sobre isso, em que quando a medicação estava acabando, e que eu estava orando ali, pedindo ao Senhor para entrar com providência, a médica passava mensagem falando que tinha remédio. Então aquilo ali para mim era uma alegria, era um choro, era um regozijo, era um frescor na alma, era uma sensação de alívio, era uma sensação de cuidado de Deus, assim, experiências extraordinárias. Então, é muito maravilhoso quando nós colocamos diante de Deus as nossas preocupações, as nossas ansiedades. E talvez também outras situações, várias outras situações aconteceram. Sim, algumas até muito simples, mas outras que dependiam de pessoas, de mudança de datas, de agenda, que necessitava de documentação, e que orava, eu colocava aquilo diante de Deus, o desejo do meu coração, e o Senhor, ele respondia as minhas orações, ele me atendia. Quantas vezes que eu queria fazer uma viagem, eu queria ir para o interior ver meus pais, ver minha família, era uma data importante, mas que eu tinha um compromisso com o tratamento, mas no meu coração eu não queria deixar de fazer viagem, não queria deixar de visitar meus pais. Aí eu orava, eu falava, Senhor, eu quero ir lá no interior visitar meus pais. Só que nessa data, nesse período, tem isso e isso para ser resolvido. Faça com que eu consiga mudar essa data, que eu consiga resolver tudo para eu poder viajar tranquilo. Aí você pode pensar assim, mas isso é tão simples, Juninho, tão sem importância. Não, não era simples e nem sem importância. Porque para mim eram datas de significado muito grande, para eu estar com os meus pais, e também por causa dos compromissos que eu tinha. Então, eu sabia da importância dos compromissos com o meu tratamento, mas o meu coração não queria deixar de estar ali no interior com meus pais. E Deus atendia o desejo do meu coração. E não foi uma nem 2 vezes, foram várias vezes. Várias vezes. E porque o Senhor, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus companheiro, e ele é um Deus que nos quer ver feliz por completo. Não precisa pensar que Deus não quer a sua felicidade. O Senhor quer a sua felicidade. O Senhor, ele quer dominar, ele quer ter o controle das suas emoções, dos seus pensamentos, o controle aí de tudo aquilo que tem causado preocupação na sua vida. Até os seus planos, tudo isso, seus projetos. Ele quer ter o controle. Então coloque diante de Deus. Pode ser a coisa mais simples, ou o mais importante, ou mais sério. Ele consegue resolver tudo isso, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. É tão maravilhoso nós vivermos esse cuidado de Deus, é tão maravilhoso. Eu falo isso com o meu coração, assim, com tanta alegria, com tanta paz, um sentimento tão bom, porque eu tenho vivido tantas experiências com Deus, mas tantas experiências maravilhosas com Deus, que é assim, viver essas experiências é gratificante, é crescer diante de Deus, é saber que existe um Deus
um Deus amoroso, um Deus de detalhes, de pequenos detalhes. E Ele preocupa com os pequenos detalhes da nossa vida. Eu já falei isso várias vezes. E é maravilhoso viver isso, ter essa experiência com Deus. Então aqui, em Isaías 49, no versículo 15, fala: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Então aqui em Isaías, o profeta traz essa figura, essa representação do amor de Deus, né, usando a figura de uma mãe, né, de um amor puro. O que uma mãe não faz por um filho? Aquele filho, né, que ela gerou, aquele filho que ela amamentou. Então uma mãe, aquele amor singelo, verdadeiro, puro, forte que uma mãe tem por um filho. Aí o profeta usou esse exemplo para nós entendermos do amor de Deus. Mas mesmo assim, essa mãe que ama com toda essa intensidade, que é capaz de fazer tudo pelo filho, pode ser que ela venha esquecer do seu filho. Pode ser que essa mãe venha abandonar o seu filho. Pode ser que essa mãe deixe de atender às necessidades do seu filho. Mas ainda que isso venha acontecer, Deus não fará isso. Porque o amor de Deus é superior ao amor de uma mãe. O amor de Deus é um amor de fidelidade, de comprometimento eterno, fidelidade eterna, proteção eterna. O amor de Deus é o amor de garantia eterna. Né? O amor de Deus é o amor grandioso, que faltam palavras para falar desse amor tão belo, tão lindo. Né? E esse Deus, Ele nos ama, Ele preocupa com nós, né? Ele preocupa conosco e Ele quer que nós possamos descansar nele, entregar para Ele tudo aquilo que nós necessitamos. Lógico, fazer a nossa parte, ter comprometimento com aquilo que é da nossa responsabilidade, mas na certeza de que só nós não conseguimos nada, mas que com a presença de Deus nós temos a garantia, a certeza de que tudo vai dar certo, de que o milagre vai acontecer, de que a cura vai chegar, de que aquele documento que precisa ser assinado, ele vai ser assinado, que aquela causa que parece impossível, ela vai ser solucionada. Por quê? Porque nós colocamos diante de Deus. Então, se você estiver passando por uma situação complicada, coloque diante de Deus. Não deixe que a ansiedade tome conta das suas emoções a ponto de você perder a fé, a ponto de você agravar ainda mais a situação. Mas entregue as suas emoções para Deus. Você já orou pelas suas emoções? Você já fez um jejum por suas emoções, pelo seu emocional? Você já orou, já jejuou pedindo para Deus curar a sua ansiedade? Essa ansiedade que faz você perder o controle? E você já orou pelo seu tratamento, pela medicação, o comprimido que você toma todos os dias de manhã? Você já orou, já pediu ao Espírito Santo para colocar a unção dele para você receber a cura? Então o Espírito Santo, ele quer que a gente faça isso. Atos de fé, atos de dependência total a Deus. E ele fará tantas maravilhas. Se você ainda não fez isso, faça e você viverá milagres, situações extraordinárias diante de Deus. E o milagre vai acontecer, porque o Senhor, ele faz milagre. Você vai viver uma situação, uma vida muito melhor, a partir do momento que você se entregar totalmente a Deus. Todas as suas emoções, suas preocupações, a sua ansiedade, entregar o seu futuro, entregar o seu amanhã para Deus. E mesmo antes desse tratamento, eu já passei por momentos de ansiedade, de preocupações. E aí eu aprendi a orar e entregar para Deus. Eu oro todos os dias, eu coloco a minha vida diante de Deus, eu coloco a vida do meu esposo diante de Deus, eu coloco a vida da minha família diante de Deus, da família do meu esposo, das pessoas que eu conheço, eu coloco diante de Deus. Aí você vai e pergunta, Júnior, mas como assim colocar diante de Deus, se Deus está no controle, se Deus já vê todas as coisas? Eu coloco o dia diante de Deus, o que eu tenho que resolver naquele dia, eu coloco diante de Deus. E aquele dia que eu tenho muita coisa para eu fazer, né, mesmo tarefas diárias, tarefas domésticas, aí de manhã eu oro e falo, Senhor, eu preciso fazer isso, isso e isso hoje. Me dê força para eu fazer, não deixe eu perder tempo com o que não é necessário e que eu consiga fazer tudo o que eu preciso fazer. E aí à noite, quando eu vou deitar, eu agradeço ao Senhor, porque eu consegui fazer tudo o que eu precisava fazer naquele dia. Então é isso que o Senhor quer, que a gente seja dependente dele, nos pequenos detalhes, nas pequenas tarefas do dia, naquilo que você talvez faz todos os dias, mas que você seja dependente de Deus. Porque aí quando você é dependente de Deus, você está mostrando para Ele que o controle está na mão dele, que Ele é o controlador, Ele é o direcionador de todas as coisas da sua vida. E aí a gente não fica aquele dia ansioso, aquele dia pesado, aquele dia do coração, o coração assim apertado, sobressaltado, aquela mente preocupada. Por quê? Porque você mostrou para Deus que é dependente dele, mas que colocou nas mãos dele o controle de todas as coisas e que na sua dependência dele e sob o controle dele, tudo será resolvido. Então, eu não estou querendo deixar uma mensagem de uma pessoa que é super. Não, eu não sou super. Eu sou falha, eu sou humana, né? Por quê?
porque eu sou carne, sou, né, um ser humano como qualquer outro, e passamos por situações difíceis, temos a tendência de errar, de preocupar, de perder tempo com o que não é necessário, preocupar com o que não é necessário. Mas nesses tempos de experiências que eu tenho tido com o Senhor, a cada dia eu tenho aprendido que vale a pena sermos dependentes do Senhor, que vale a pena colocarmos diante de Deus todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos anseios, os nossos medos, os nossos planos, os nossos projetos. Porque aí nós vivemos com o coração leve, com a mente descansada. Passamos por todas as situações, mas na certeza do cuidado de Deus, de que Ele está no controle e de que no tempo dele tudo irá se resolver. Então vale muito a pena nós sermos dependentes de Deus. E eu glorifico ao Senhor, porque nesses 4 anos de tratamento, 4 anos de dependência do Deus Altíssimo, mas 4 anos que eu tenho vivido experiências grandiosas com o Senhor. E eu glorifico a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Eu louvo, eu exalto o Senhor, porque naqueles momentos que parece que não tem solução, não tem saída, né, Ele tem respondido as minhas orações, respondido as orações do meu esposo, da minha família e de tantos outros que têm orado por mim. Porque Deus é fiel. Ele não nos abandona. Então, creia sempre no agir e na resposta de suas orações, porque Deus, Ele não deixa de nos atender. No tempo dele, Ele resolve todas as coisas. Deus te abençoe. Peço que você curta o vídeo, escreva um amém. Se possível, compartilhe. Vamos juntos glorificar o nome do Senhor. Deus te abençoe e obrigada.